Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o ônus da classe média. A gente observa que nós temos um pensamento de classe média que predomina no país. Aliás, a classe média ela tem um papel muitas das vezes mediador, ou seja, porque a classe média estaria entre os mais carentes e entre os mais ricos. Então, essa classe média estaria fazendo uma espécie de mediação, ou seja, porque ela está no interim, ou seja, no meio dessas duas categorias, os mais ricos e os mais pobres. Em relação, sobretudo, aos mais carentes, ela exerce um pensamento, assim, ela exerce uma certa influência. Uma influência talvez muito maior do que os mais ricos, porque os mais ricos, esses CPFs são de pessoas mais invisíveis, penso eu, em relação ao nosso dia a dia. Ou seja, certos CPFs são mais invisíveis, ou seja, há um distanciamento maior. Porém, o indivíduo de classe média, nós o vemos. Mas quem são essas pessoas? Quem são esses indivíduos de classe média? Mas antes de entrarmos nesse tema mais especificamente, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Esse canal é o canal de um professor da escola pública, que entende que o professor, que é a pessoa que faz a mediação formal entre o aluno da escola pública, essa pessoa que nós chamamos de aluno da escola pública, e o conhecimento formal, nós entendemos que esse professor precisa ter voz, porque se esse professor que faz a mediação desses mais carentes com conhecimento formal não tiver voz, não for uma pessoa socialmente valorizada, o que será daqueles que recebem desse professor o conhecimento formal? Então, esse canal tem esse objetivo de valorização desse profissional. Esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil. Ontem eu estava em sala de aula e um aluno falou: Bolsonaro é melhor que Lula. Aí eu falei: não vou entrar em discussão em sala de aula sobre isso, claro, mas eu percebi que os porquês não existem. Da mesma maneira que, como muitas das vezes, uma pessoa pode dizer: Lula é melhor que Bolsonaro, mas em que e por quê? Ou seja, nós somos motivados muitas das vezes por esse fla-flu político. E esse fla-flu político está aqui também para ser combatido por esse canal, pelo canal desse professor que está aqui com esse objetivo de combater o pensamento binário e levar e trazer a classe dos professores para o debate público. Então é isso aí. Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o ônus da classe média. A classe média, quem é essa classe média? Segundo o professor que foi presidente do IPEA, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu sempre falo do nome dele, mas agora me fugiu. Caramba, muito conhecido. Esse professor antigo, ex-presidente do IPEA, ele entende que no Brasil nós não resolvemos ainda nossos problemas em relação à escravidão. Esse problema, segundo o professor Gessé Souza, lembrei o nome dele, não está resolvido. E durante esse período desenvolvemos, segundo Gessé Souza, um ódio ao pobre.
E esse ódio ao pobre gerou esse pensamento classista na sociedade brasileira contra os mais carentes. Porque o Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a se livrar da escravidão, pelo menos na América do Sul. E isso foi gerando, e a escravidão, o próprio Joaquim Nabuco falava sobre isso, que ela seria uma marca que dificilmente nós nos livraríamos dela. Nós demoraríamos muito para nos livrar das marcas da escravidão. E então essa escravidão deixou esse ônus na nossa sociedade, que foi se formando, segundo Gessé Souza, com aquele pensamento de ódio aos mais pobres. Porém, segundo o professor Paulo Giraldelli, e eu gosto mais dessa tese, ele entende que os mais ricos estavam até se acostumando aos ex-escravos, pessoas negras apareciam como Rebouças, como o próprio Machado de Assis, era uma pessoa, né, de origens negras, e várias pessoas apareciam na sociedade brasileira e se destacavam como negros. De repente, segundo o professor Paulo Giraldelli, chega o estrangeiro, chega o europeu, e o europeu começa a dizer, a querer mais status, ou seja, terem os mesmos status da elite, da antiga elite cafeeira. Então essa classe média, essas pessoas começam a ganhar dinheiro, alguns começam a ficar um pouco mais ricos, e eles começam a querer se diferenciar de alguém. Então surge o pensamento de que aquele negro que estava na sarjeta, que aqueles mais carentes, ex-escravos, eram bandidos, ou seja, não arrumavam trabalho, muitas das vezes ficavam na sarjeta. Criou-se um hábito, evidentemente, em torno da cachaça. Então, essas pessoas seriam bandidas, cachaceiros. E segundo o professor Paulo Giraldelli, o pensamento de classe média foi formado a partir desse hábito de pensar que os mais carentes precisam ser pisados para que a classe média se sinta cada vez mais sobressalente, socialmente e financeiramente. Então, segundo Paulo Giraldelli, aí surge o nosso pensamento de classe média, que, segundo esse pensamento, deixou um ônus na nossa sociedade. Um ônus em todos os sentidos, porque muitas das vezes aquilo que nós pensamos como classe média, como pensamento vindo de classe média, não é sustentável pelas classes mais carentes. Uma vez eu vi uma atriz, por exemplo, falar da separação dela, e às vezes a gente vê também artistas, atrizes, pessoas dessa classe média dizendo assim: ah, não deu certo, gente, separa. Mas o separa dos mais pobres não é o mesmo separa dos mais ricos. O ônus financeiro, emocional, também por ser financeiro, e as marcas da dificuldade social também deixam marcas na alma, também deixam marcas no sentimento trazidas por essa dificuldade. Então o separa simplesmente da classe média ou dos mais ricos não é o mesmo separa dos mais pobres. Então esse pensamento de classe média, ele gera um ônus muitas das vezes que os mais carentes não conseguem pagar com tanta facilidade assim como as classes mais ricas conseguem pagar, como a classe média consegue pagar. Sentar aqui um pouquinho, que eu estou um pouco cansado. Então, por isso que eu estou falando nesse vídeo sobre o ônus da classe média. Descansar aqui, suando um pouquinho. Então, a classe média, ela deixa esse ônus.
ela deixa esse ônus porque ela interfere com a seguinte afirmação: não deu certo, separa. Mas esse não deu certo, separa para os mais pobres é tão dificultoso. São filhos. E a educação sexual muitas das vezes não existe porque as pessoas dizem que a escola não pode se envolver. Então a escola não tem tanto hábito de participar dessa formação sexual, dessa educação sexual, dessa prevenção em relação à gravidez. A educação tem que ser na família, mas é na família. Mas os problemas então que ocorrem, se essas informações são dadas na família, é exatamente por causa da família também que esses problemas acontecem. E onde as crianças sofrem mais abusos, crianças e adolescentes, exatamente no seio da família. Então os problemas da família em relação à sexualidade não estão resolvidos. E isso, evidentemente, que incide muito mais nos mais carentes, com acesso à informação de qualidade mais deficiente. As escolas dos mais ricos são mais abastadas para dar a eles a sustentabilidade, uma sustentabilidade melhor em relação à sua vida social, cultural, política, econômica, e todas essas coisas incidem também na sexualidade. E há também, em relação a tudo isso, o sexo do pobre e o sexo do rico. Muitas das vezes as pessoas, a mídia, ou seja, esse pensamento de classe média que aparece muitas das vezes na mídia, que aparece muitas das vezes na novela, às vezes de forma simbólica faz com que o sexo do pobre apareça, e o sexo do rico apareça, o sexo da suposta, como é que foi? Da menina do subúrbio, da pessoa do subúrbio mais escrachada, né? Porque existe esse imaginário de que no subúrbio as pessoas são, inclusive sexualmente, mais escrachadas, mais abertas. Não é isso. Aqui, muitas das vezes, nesses lares, não há muita separação entre o quarto do pai, o quarto dos filhos. Para chegar no portão tem que passar às vezes por dentro, quase dentro de outra casa. Então as coisas são mais unidas, são mais juntas, os corpos estão mais presentes no contato um com o outro. E isso evidentemente incide em todo o mecanismo da sexualidade. Então existe sim, em todo esse mecanismo, o sexo do pobre e o sexo do rico. E às vezes a gente não consegue fazer essa separação. Não deu. E eu vou aqui dizer, não só sexo do pobre como sexo do rico, a sexualidade do pobre e a sexualidade do rico. O ônus para o pobre é muito maior que para o rico. Então, é por isso que eu estou falando do ônus da classe média. E a gente observa, às vezes, eu como professor, esse ônus entre nossos alunos, onde o pai foi embora, o pai só fez a criança, mas ele foi embora. Mas isso, o ônus disso aqui é diferente do ônus, porque eu conheci pessoas na Zona Sul onde o pai também só fez a criança, foi embora. Mas o ônus lá é diferente do ônus disso aqui. O ônus emocional existe lá, o ônus emocional existe aqui. Mas o ônus aqui, emocional, ele é muito menos sustentável. Porque a criminalidade está mais próximo dos daqui e não dos de lá. Então, eu estou falando aqui do ônus da classe média. A classe média, ela tem um pensamento predominante, porque ela está entre os mais ricos e os mais pobres. Então ela influencia tanto lá como cá. Só que o ônus desse pensamento de classe média para a classe média, ele é A. E para os mais carentes, esse ônus é B. Então eu gostaria de deixar essa reflexão sobre o ônus da classe média. Ela deixa um pensamento, ela deixa uma maneira de pensar a vida, ela deixa uma maneira de pensar a sexualidade. Ela paga um preço por isso, e esse preço, ele é X para a classe média. Mas esse preço é X mais X e mais X
para os mais carentes. Ok, galera? Vocês são do coração.